Pessoal, bom dia então a todos novamente, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de número 3. A gente tem um recadinho aqui que eu já venho comentando com vocês, mas só para reforçar. Eu olho o outro e o outro me olha, de Silva, 2009. Percebemos que as nossas reuniões se tornam muito mais significativas, acolhedoras e participativas quando a sua participação acontece com a câmera aberta. Eu falo assim, quando vocês vão lá para o subgrupo, vocês não gostam de conversar com os colegas, vendo o que eles estão falando, vendo o rostinho deles? Quando vocês estão interagindo lá sem a intervenção da professora. Aqui é a mesma coisa, eu gosto de, às vezes eu estou falando, eu vejo lá já a expressão, aí eu já falo, e ó, fulano não está concordando, acho que ele não gostou, ou ele não entendeu, a gente já vê aquela expressão assim. Então, essa é o legal, pessoal. Por isso a gente te convida a abrir a sua câmera e enriquecer ainda mais este momento. Pessoal, eu não gosto de entrar tanto nessa parte, mas às vezes a gente sabe que é necessário. Vale também destacar que a frequência de vocês ela é confirmada por meio da participação com a câmera aberta, tá? Como assim previsto no manual do cursista. Então, se vocês tiverem mais do que 25% da reunião com as câmeras fechadas, infelizmente o BI vai computar falta, mesmo que eu, tutora Thaís, sei que vocês estão aqui, estão participando, mas como previsto lá no manual do cursista, como previsto já nos nossos documentos, irá computar a falta, tá, pessoal? Não quero que ninguém aqui estejam participando, estejam aqui e fique com falta, ou percam a certificação lá no final por conta disso, tá? Pessoal, então vamos lá, todos colaborar, todos juntos, que a gente consegue desenvolver. Pessoal, só voltando aqui, a prof estava pedindo para vocês, antes da prof dar sequência aqui, Iraci, conta para a prof qual grupo que você gostaria de participar, que muitos não responderam os formulários. Sexto, sétimo, oitavo ano. Bom dia, professora. Desculpa, eu também não respondi, me perdoe mesmo. Então, eu gostaria muito de participar. Quais? Sétimo, oitavo? Sexto, sétimo, oitavo ou nono ano? Eu gostaria muito de participar do sexto. Do sexto? Sexto. Tá. Obrigada, professora. De nada. Gisele, que entrou agora na sequência, conta para a prof qual grupo você gostaria de participar. Bom dia, pessoal. Bom dia, prof. Então, ontem eu respondi o oitavo. Eu estava entre sétimo e oitavo, mas eu vou ficar com o oitavo mesmo. Desafio, mas vamos lá. Tá, ok. Obrigada. Pessoal, então vamos dando sequências aqui, que como a prof comentou, eu vi que muitos não responderam o formulário, alguns responderam, e eu não sei se alguns responderam e a resposta talvez não estava chegando, tá? Mas tudo bem, a gente já resolve aqui. Então, a nossa reunião de número 3 é a reunião da cultura maker. Assim como no encontro passado, neste encontro nós também falaremos sobre a cultura maker. Nós temos, então, lá a nossa agenda de hoje, que temos 8 minutinhos para acolhimento, 17 minutos que a gente vai falar sobre a cultura maker, o conhecendo uma prática, a gestão de sala de aula, o em ação, a socialização e o para concluir. Essa é a agenda que nós temos a cumprir no encontro de hoje. Temos aqui também o nosso cronograma. O nosso cronograma, como vocês estão vendo essa semana, nós estamos na reunião 3, trabalhando sobre a cultura maker. Na semana que vem, a gente vai ver um pouquinho sobre a cultura maker avaliação. Como que a gente trabalha uma metodologia diferente? Será que a nossa avaliação ainda pode ser aquela tradicional? Algumas metodologias, algumas formas para avaliar os nossos alunos, os nossos estudantes educandos. Aqui, no dia 10 a 11/10, que é a reunião de número 5, vocês vão ver aqui que vocês não terão. A reunião de número 5 só terão as turmas de terças e quarta-feiras. Turmas de quinta e sexta-feira não terão, porque nós temos o feriado e o recesso. Dia de feriado e recesso, nós não temos encontros. E daí aqui a gente vê a sequência. Então, no retorno ali do recesso, nós entraremos dentro da rotação
por estações. A gente entra numa nova metodologia, saímos da cultura maker. Pessoal, alguém de vocês já ouviram falar sobre, ali do lado, o invento da ponte de Leonardo da Vinci? Quando Leonardo da Vinci criou esse invento, era um outro contexto, mas muitas das suas ideias se aproximaram muito com o que a gente trabalha aqui dentro do conceito da cultura maker. A professora vai colocar aqui ao lado um videozinho para vocês acompanhar o que foi essa criação do Da Vinci. Ele apresenta a construção de uma ponte pensando na autossustentabilidade. Todo esse material foi projetado por ele há muito tempo atrás, quando a gente ainda não se pensava e não se tinha muitos critérios sustentáveis, quando a gente não estava muito mentalizado para essa parte de reutilizar os recursos, de reaproveitar, de não criar tanto lixo, de criar toda essa demanda ali, então, tá? Eu vou abrir o videozinho aqui para vocês. Pessoal, perceberam ali que ele criou uma ponte autossustentável. O que ele utilizou ali nesse material? Por que ela é autossustentável? Ele criou os próprios lápis. Ao desmontar ela, os lápis continuarão sendo lápis, as borrachinhas possivelmente poderão ser utilizadas, então ela se tornou autossustentável, além de ser uma ponte. Claro que a gente tem um protótipo de uma ponte aqui, que uma ponte, para ser uma ponte mesmo, ela precisaria de alguns outros materiais, tá? Esse exemplo, pessoal, até hoje, quem participa de cursos de arquitetura, de engenharia, ainda são construídos. Dentro do curso de arquitetura e de engenharia, eu sei, porque eu também sou arquiteto, para compartilhar com vocês, a gente constrói ou com macarrão
ou com palito de picolé e palito de churrasco. Ao construir ela ali, ela, dependendo da dimensão que se constrói, ela aguenta até uma pessoa em cima. Então, é uma ponte, que é uma coisa bem legal também trabalhar com nossos alunos. Lógico que se a gente for pensar lá no nosso aluno, pensar dentro da cultura maker, aí eu vou utilizar o macarrão, mas nossa, eu estou pegando o macarrão lá espaguete para formar uma ponte, colar, eu vou perder o alimento. Não seria interessante, não é nada sustentável. Mas se a gente pensar, e aquele macarrão que já perdeu o prazo de validade, que não pode ser mais consumido, não seria uma tática? Eu vou utilizar ele lá para arte, para criar algo. Você está reaproveitando algo que já seria, então, lixo. Você está dando uma nova utilidade para aquilo, tá? Deixa eu só a prof passar aqui. Opa. Pessoal, a partir dessa ideia, então, de construir uma ponte autossustentável, você consegue pensar em alguma proposta dentro da cultura Make para suas aulas? Eu vou abrir aqui para vocês um Jamboard. E já vou compartilhar o Jamboard também com vocês aqui no chat, tá? Opa, ele está abrindo de novo e não está copiando. Deixa eu pegar o linkzinho aqui. Já estou compartilhando o link aqui no chat com vocês, do Jamboard, para vocês entrarem e responderem lá. O que vai abrir para vocês, já vou compartilhar aqui também, é esse material aqui. Deixa eu só... O que vai abrir para vocês é esse material aqui. O que vocês verão dentro deste material aqui? A partir dessa ideia de construir uma ponte autossustentável, você consegue pensar em alguma proposta dentro da cultura maker? Aqui vocês irão escrever. Para quem nunca trabalhou dentro do Jamboard, professora, como que eu escrevo? Vocês irão, aqui ao lado tem essa barra, se você clicar lá vai aparecer caneta, vai aparecer apagar, selecionar, nota autoadesiva. Ao clicar aqui em nota autoadesiva, vai abrir essa caixinha que vocês podem digitar, podem mudar a cor do fundo, e digitou aqui, vocês podem salvar. Ó, a prof vai escrever um exemplo aqui para vocês, vou só colocar cultura maker atividades. Coloquei ali salvar. Ó, ela vai continuar. Então, eu salvo, cancelo e trouxe aqui, ó. Está lá. Aqui vocês podem escrever desta maneira, então, alguma atividade que vocês pensam dentro da cultura maker ali, a partir da ideia da ponte autossustentável. Pode ser breve, pessoal, não precisam se estender muito. Todos conseguiram acessar ali o linkzinho que a prof mandou. Se alguém não conseguir acessar, dá um grito, avisa, ergue a mão aí, que a prof vê como que eu posso ajudar vocês. Não carregou, Breda? Eu vou colocar o link aqui de novo. Vamos ver. Compartilhar. Cassete, editor, copiar link. Enviei o link aqui novamente. Ah, já vi que muitos conseguiram entrar ali. Pessoal, nota autoadesiva ali para vocês editar. Lembrando, a caixinha ali, ó, nota autoadesiva. Ah, vários já entraram lá. Oi, eu estou no celular, não estou conseguindo fazer. Estou tentando abrir o computador aqui, mas eu Pessoal, consigo ver, mas não consigo fazer. tudo bem. Realmente, quem estiver no celular vai ser um tanto quanto mais difícil para vocês. Sempre que possível, tente entrar por um computador, tablet, algo assim. Porque o celular, para vocês ficar nessas mudanças de duas telas, ele é bem
bem mais difícil já, tá, pessoal? Professora, mas o você conseguiria linkzinho vai postar ficar no grupo do WhatsApp? Porque daí eu entro no outro, porque no chat eu não vou conseguir abrir outra chamada, né? Se você colocar no grupo do WhatsApp, eu entro em outro equipamento aqui. Tudo bem, deixa só Vai o professor. entrar pelo tablet daí. Isso, já coloquei lá no grupo do WhatsApp. Já está lá. Já estou vendo respostazinhas ali. Para essa ponte, que outros materiais nós poderíamos utilizar para trabalhar dentro da cultura maker? Que outras coisas nós poderíamos pensar também dentro do maker, do criar, do desenvolver? Oi, eu entrei agora pelo computador, daí se você puder colocar de novo o link no chat, porque para mim não aparece. Já coloquei ali, Viviane. Obrigada. Viviane, eu acho que eu estou te devendo um passo a passo lá. Eu não consegui te enviar, que você me pediu, né? Ah, sim, mas aí se você puder depois, não tem problema, que ainda tem tempo, né? Tá, tudo bem. É que estava Obrigada. bem corridinho. Imaginei. Pessoal, essas caixinhas que estão vazias, a prof vai deletando, tá? Só para a gente não ocupar tanto espaço aqui dentro. Professor, eu entrei lá, eu peço a nota autoadesiva, mas eu não sei escrever. Não aparece a caneta, desaparece. É que, na verdade, a nota adesiva no computador você vai escrever no teclado. E se você tiver no celular, possivelmente vai abrir o tecladinho embaixo. Ah, já fiz atividade com isso, mas esqueci agora. Vou botar lá. O meu não vai aqui, prof. Deve ser alguma coisa da internet, porque ele fica carregando Pode a página, ser. dá erro porque demora para carregar, sabe? Ah, o meu tá assim também. É que eu tô na escola, a internet às vezes não, Então, não eu vai também. muito. Ah, pode ser. Pode ser também. Eu também estou com a mesma questão. Se Não ele está foi para entrando. e só ficou carregando, possivelmente é a conexão daí de vocês, tá? Ele carrega, Porque senão carrega. ele, possivelmente, senão ele não iria nem carregar e vocês podem ver que para os demais abriu. Sim, mas tá bom. Não tem problema. De resposta, prof. Vai até começar a diminuir um pouquinho para a gente conseguir colocar tudo aqui dentro. Eu acho que é a internet mesmo, a conexão, porque nem os note e nem o computador tá conseguindo ligar também aqui na internet. Tudo bem, pessoal. Bem possível que assim a internet. Porque vocês podem ver que os demais colegas conseguiram entrar, senão os demais não conseguiriam entrar também, né, pessoal? Tudo bem.
Então, vamos lá. A gente tem algumas ideias aqui, alguns estão escrevendo ainda, pode continuar. O prof vai só ampliar um pouquinho aqui para vocês conseguirem ler também com a prof. Então, nós temos algumas ideias aqui. Trabalhar com caixinhas de leite longa-vida, com torre, a cultura maker são atividades, construir casa, ponte, instrumentos musicais, trabalhar o movimento impressionismo e arte 3D, transformar obras do artista Claude Monet, utilizando a técnica da ponte com palito ou outros materiais, bem interessante, já introduziu lá dentro do conteúdo. Construir uma ponte horizontal no chão, a construção de figuras bidimensionais com papelão, parque, elaboração de barquinhos ou outro objeto com palitos. Ixi, lá embaixo tem um menorzinho do ponto turístico. Deixa a prof abrir aqui, senão eu não consigo ver. Pontos turísticos famosos como Torre Eiffel e Coliseu. Já fiz com os alunos usando materiais com palitos de sorvete, papelão. Trabalhar o movimento... Opa, aqui a prof já leu. Eu irei trabalhar com palito de picolé e arames. Então, a gente percebe ali que a gente tem, dentro de uma única ideia, olha a vasta dimensão de outras ideias que vai surgindo e possibilidades que vai aparecendo. Apareceu ali agora os canudinhos. Quanta coisa nós temos dentro de uma pequena coisa que a prof passou para vocês que vai surgindo aqui para todos. Quantas ideias, quantas possibilidades nós podemos ter de trabalho dentro de sala de aula. A prof só deu uma proposição ali da ponte, quantas outras surgiram por vocês mesmos. Obrigada, parabéns a todos pelas contribuições. Vamos seguindo aqui, então. Pessoal, vamos recordar, então, um pouquinho que a gente viu no encontro anterior da Cultura Maker. Cultura Maker. Você sabe o que é? Já reparou que cada vez mais as pessoas estão criando e fazendo suas... Cultura Maker. Você sabe o que é? Já reparou que cada vez mais as pessoas estão criando e fazendo suas próprias coisas? É isso mesmo! A cultura maker está dominando o mundo. Essa cultura surgiu a partir do movimento DIY. Opa, pessoal, só um pouquinho. A prof estava tentando abrir ele maior, mas parece que ele não... Agora foi. Cultura maker. Você sabe o que é? Já reparou que cada vez mais as pessoas estão criando e fazendo suas próprias coisas? É isso mesmo! A cultura maker está dominando o mundo. Essa cultura surgiu a partir do movimento DIY. Do it yourself, ou faça você mesmo. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o resultado foi um grande número de mortes e a falta de grana e de pessoas para trabalhar nas fábricas. Isso levou os estadunidenses a colocar a mão na massa e lançar o Do It Yourself. Em grande ascensão desde então, nos anos 70 esse movimento ganhou um importante aliado, o computador. E entre o final do século XX e o início do XXI, dois fatos contribuíram com esse movimento: o lançamento da impressora 3D e a publicação da primeira revista Make, criada por Dale Doherty, nos Estados Unidos. Esses dois elementos deram ao DIY a forma e o nome que conhecemos atualmente, Movimento Maker. Esse nome veio do verbo em inglês to make, para se referir à pessoa que faz as coisas, aquele que é um fazedor, um criador. E foi então, a partir da revista Make e das Maker Fairs, que são as feiras dos fazedores, criadas pelo mesmo autor da revista, que se popularizou um estilo de vida chamado Cultura Maker. E esse é um estilo que prega a criatividade ao fazer coisas, a sustentabilidade ao consumir menos, a colaboração com o aproveitamento de coisas e ideias já criadas por outras pessoas, a democratização da informação com o compartilhamento do que é criado, e o empoderamento tecnológico com o uso da tecnologia. E com essa proposta desafiadora e atrativa, foram surgindo no mundo diversos espaços para estimular as pessoas a fazer coisas, os chamados Makerspaces ou Fab Labs.
Esses espaços de criação contam com objetos comuns, como serrote, furadeira, martelo, parafusos e, em alguns casos, outros mais tecnológicos, como a cortadora a laser, que corta placas de metal, madeira ou plástico com muita precisão, e a impressora 3D, que converte arquivos digitais em objetos de plástico ou metal e permite que você crie qualquer coisa. Mas o principal elemento desses makerspaces são os makers, ou seja, aqueles que transformam as ideias em realidade. Os estudiosos já dizem que a cultura maker é a nova revolução industrial, em que o poder passa da indústria para as nossas mãos. Então, o que você está esperando? Pesquise mais sobre essa tendência cultural e comece a colocar a mão na massa e a desafiar seus alunos a serem verdadeiros makers. Contribuições da cultura maker no contexto escolar. Então, a cultura maker tenta fomentar o pensamento crítico, permitindo que o aluno possa reconhecer uma dificuldade ou problema e busque soluções conforme sua realidade. Relacionar teoria e prática, explorando os conceitos estudados. Incentivar o aluno à busca de soluções de forma criativa, desenvolvendo a capacidade de agir com autonomia e de maneira colaborativa. Autores ainda indicam que a cultura maker possibilita aos estudantes o uso e a familiarização das tecnologias e recursos digitais. Contudo, é importante destacar que cultura maker e recursos tecnológicos não estão estritamente entrelaçados. Ela também abrange processos manuais e recursos analógicos. Levando em conta que os estudantes são incentivados a fazer e a buscar soluções simples para problemas complexos, o que precisamos considerar ao planejar uma proposta que envolva os pilares da cultura maker e os objetivos de aprendizagem do nosso componente? O primeiro pilar lá, criatividade. Tem mais 3 pilares. Quem lembra os outros pilares? Sustentabilidade? Sustentabilidade, já descobrimos 2, tem mais 2. São 4 pilares que vai sustentar a cultura maker. Criatividade, escalabilidade, isso mesmo, mais um. Quem lembrou, quem vai lembrar? Colaboratividade? Isso mesmo, ó, estão todas atentas. Então, nós temos que sustentam a cultura maker, a criatividade, a colaboratividade, a sustentabilidade e a escalabilidade. Nós temos esses 4 pilares para ser considerado maker. Primeiro momento aqui nós temos, então, uma proposição de atividade, como fosse uma proposta, um exemplo. A contextualização é apresentar um contexto para os estudantes que os incentiva a investigar possibilidades de intervenção de modo criativo, articulando suas vivências com os conteúdos trabalhados e os objetivos de aprendizagem que buscamos desenvolver. Segundo, a construção, disponibilizar materiais aos estudantes e mediar a pesquisa e o planejamento da construção de um artefato ou um produto, ou orientá-los a escolher e definir quais materiais são mais indicados. Favorece a colaboratividade, a criatividade e o pensamento crítico, acerca da sustentabilidade e o que pode ser replicável, ou seja, a escalabilidade. E o compartilhamento é disponibilizar aos estudantes um espaço para o compartilhamento do que foi produzido. Quando a gente fala desse compartilhamento, ele vai além daquele compartilhamento dentro de sala, dentro daquelas trocas de ideia. O que nós podemos ver aqui? Muito em arte a gente se trabalha, criamos cartazes, criamos materiais, aquelas mesas espalhadas pelo colégio demonstrando aquilo, aquele material que vai para exposição nas paredes. Não é, principalmente o nosso componente, nós percebemos que não é só aquele material que fica dentro da sala de aula. Muito do que nós produzimos, a maioria, eu acredito, que já tem a prática de expor nos corredores ou de algum evento específico na escola, levar todo aquele material para a exposição como uma forma de incentivo para que os demais, as outras turmas, vejam o que os colegas produziram, vejam as ideias, vejam o que todos são capazes de conseguir produzir dentro da própria escola.
bem como justificativa de suas escolhas, fortalece o sentido de colaboração, a replicação do que foi produzido e o surgimento de outras ideias. Pessoal, aqui a gente tem um exemplo. A contextualização aqui. Ele utilizou uma matéria que fala sobre a xilografura e a literatura de cordel. Clicando aqui, a gente vai dar direto, a prof não vai abrir agora nesse momento para vocês, mas clicando aqui, quem tiver curiosidade, vai dar direto numa manchete, numa matéria que vai falar sobre literatura de cordel. Na sequência aqui que ele usou, então ali ele contextualizou a aula dele sobre a xilogravura, sobre a literatura de cordel, sobre o que tinha com esse material. Na sequência, eles partiram para a construção. O que eles criaram? Criaram a ilustração de isogravura a partir de um cordel. O videozinho está aqui, esse eu já vou compartilhar com vocês. Já vou abrir aqui para vocês. Oi, gente, tudo bem? O vídeo xilogravura em isopor, que eu usei as cores primárias, foi um sucesso. Atendendo a pedidos, hoje eu vou fazer xilogravura em isopor usando tinta preta. Materiais para realizar xilogravura no isopor: bandeja de isopor, lápis, caneta, pincel e tinta preta e uma folha sulfite. O primeiro passo para fazer a xilogravura é fazer um desenho no isopor. Com muita força aqui, ó, faz o vinco. Nesse caso aqui eu fiz um galo. Aquele galo que canta de madrugada e acorda os vizinhos. Já deixei pronto para agilizar o nosso trabalho. Vocês podem fazer o desenho com lápis antes, depois passam a caneta com força, ó, com muita força. Esse vinco é fundamental para que depois o desenho na folha onde a gente vai imprimir fique claro. Agora vamos aplicar tinta preta em cima do desenho. Colocou e vamos passar a mão, como se fosse um ferro de passar roupa. Guardando. Imprimir nosso galo agora. Ele vai sair cantando. Ok? Vamos lá. Olha a surpresa. Oh. Oh. Gostaram? E aí, você gostou? Se você gostou, deixa seu comentário aqui pra gente. Pessoal, então ali seguiu apenas um exemplo para vocês de uma aula. O que ele fez na sequência, então? Ele criou ali na sequência um varal de exposições com essas xilogravuras produzidas pelo aluno. Então, o compartilhamento dele foi apresentar as ilustrações de isogravura em varal de cordel. Pessoal, agora então, a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão de sala de aula. Professor, a cultura maker estimula o protagonismo do estudante, mas o seu papel de mediador é fundamental para que os resultados sejam exitosos. Uma dica é utilizar a estratégia do Push Mais, no qual você vai fazer novos questionamentos para os estudantes acerca do desenvolvimento do produto final,
Pergunte como eles chegaram àquela ideia, porque essa foi a melhor solução. Peça que expliquem mais ou com outras palavras. Essas indagações estimulam os estudantes a desenvolverem melhor os conceitos e também seu vocabulário, bem como podem assegurar que as escolhas não foram equivocadas ou escolhidas ao acaso, mas sim fundamentadas em conteúdos estudados por eles na escola. Que tal utilizar essa estratégia na sua implementação? Depois você nos conte como foi. Pessoal, nós temos aqui, então, o Em Ação de hoje. Eu já vou compartilhar com vocês o material aqui, como eu sempre faço, que vocês irão receber, que eu acho sempre mais interessante. Já estou aqui abrindo para vocês, para fazer o compartilhamento. Deixa eu só... Esse. Já vou compartilhar aqui com vocês. A prof abriu a aula R2, é a aula R3. Pessoal, o que vocês vão fazer, então, agora dentro do Em Ação de hoje? Vocês irão escolher lá uma atividade, uma aula, melhor, do RCO, de livre escolha de vocês. Não é como as demais jornadas que estão a aula apontada. Não, a aula de escolha, a escolha de vocês da aula de hoje é livre. Já vou compartilhar aqui com vocês. A escolha da aula é livre, vocês irão lá escolher, então, qualquer aula dentro do RCO de escolha livre. Depois, vocês vão analisar a atividade da aula que vocês escolheram, se ela é maker ou não é maker, se ela precisa de adaptação para se tornar maker ou não. Ou vocês poderão construir ali uma nova atividade. Qual material que vocês irão receber, então? Vocês receberão este material aqui. O primeiro slide, então, vai ter a explicação ali. Daí vai ter os outros slides. Grupo 6º, grupo 7º, grupo 8º e o grupo do 9º ano. Vocês irão preencher aqui, ao lado, os integrantes do grupo. Aqui embaixo, a aula que vocês escolheram e a atividade. Cada um preenche de acordo com o seu grupo daí, tá, pessoal? Para quem ficar aqui, um dos grupos a prof vai deixar aqui na chamada principal. Para quem ficar aqui na chamada principal, tá? O material já vai estar no chatzinho aqui. Já vou encaminhar vocês para os subgrupos. Pessoal, só uma pergunta aqui. N, qual grupo que você deseja participar? Eu acho que ela saiu. 6º ano. 8º ano, além da Gisele e da Viviane Souza, alguém gostaria? Ninguém mais, vai deixar as duas colegas, 8º ano. O que a professora perguntou, professora? 8º ano, alguém mais gostaria do 8º ano ou de mudar, além da Gisele e da Viviane Souza? Posso mudar, posso ir para lá também, se for o caso. Pode ser, Viviane? Pode. Então, vamos colocar as duas Viviane. Tá certo. Tá me colocando aonde, professor? Quem que tá falando? Viviane de Souza. A Viviane de Souza e a Viviane Salão estão no 8º ano. 8º ano, beleza. Isso, as duas Viviane e a Gisele. Então, vamos lá, pessoal.
Então, as Vivianes e a Gisele vão permanecer aqui na sala principal. O material já está ali no chat. Os demais já estão enviando lá, tá? 9º ano. Já vão receber o link. Só um segundinho. Ô, Thaís, qual que é o meu grupo? Que eu não consegui entrar na... Serão, então, 20 minutinhos. Quem está falando só se confirma da prova. Leuzi. Esse é o 6º ano. Já deve estar chegando o link para vocês. Serão 20 minutos. Então, lá. Quem está na sala principal, o link já está aqui, tá? Vou mandar novamente, mas eu vou mandando o link lá. Receber o link. Maria Lúcia, qual que é a sua sala? Maria Lúcia, 6º ano? Deixa eu só... Ela já foi lá. O professor, é para anotar em algum lugar essa análise da aula do RCO ou é só para depois compartilhar? Vocês são o 8º ano. Pode procurar aqui o grupo do 8º e daí anotar ali no material que a prof mandou, tá? Que daí fica salvo para vocês, senão depois vocês perdem toda a correção de vocês. Mas daí a gente não vai reunir o grupo numa sala? Depois vai voltar todos para a sala principal. Deixa só a prof explicar. Sempre vai ficar um grupo, a prof vai rotacionando aqui na sala principal, senão a nossa gravação, nesse momento, fica toda preta. Ah, tá. Então a gente está nessa sala mesmo, né? Vocês estão na sala principal, é a sala só do grupo de vocês. Ah, então a gente pode conversar sobre. Pode conversar sobre. Depois, a hora que acabar o tempo, todos voltarão, mas fica só vocês aqui.
É só as três, a Gisele, a Viviane Souza e a Viviane Salom. Porque aqui tá falando que é individual, que é para escolher. Isso aí. Vocês podem fazer escolha, cada um a sua escolha individual de uma aula, ou vocês podem entrar no consenso e escolher todas uma única aula. O que eu falei para os demais grupos? É livre a escolha de vocês. Se todos entram no consenso e se escolhe uma aula, é mais fácil para todos vocês. Vocês podem discutir, vocês podem criar ideia. Se vocês fizerem escolhas individual, cada um vai ter que escrever individualmente ali dentro daí, né? Porque serão 3 atividades diferentes daí. Ok? Mas a escolha é livre de vocês. Tá certo. Deixa eu só profilar para os subgrupos. Uhum. Olá, meninas. Oi, bom dia. Bom dia. Eu vou sugerir aqui, né? Porque já estou trabalhando com eles na parte de teatro e tudo mais, tem ali sonoplastia, que é a aula 35. Eu acho que é uma atividade que ali, a atividade proposta dentro da aula tem, para eles simularem, tem um filme e eles vão mudar a sonoplastia do filme, né? Mas eu faria uma atividade dentro dessa ideia da cultura maker usando um texto sonoro, para eles criarem um texto que tivesse vários sons e que eles trouxessem objetos que produzissem aqueles sons e daí executassem. Pode fazer em grupos de 4, duplas, porque é uma atividade que eu já trabalhei. Eu só coloquei porque está num lugar confortável. Mas daí vocês podem dizer o de vocês, qual é a sugestão também, né? Eu não cheguei nessa aula ainda estou em radionovela, mas achei interessante porque eu posso chegar aí também. Eu também não cheguei na aula ainda, mas eu já estou antecipando, né? Porque provavelmente é o que depois, na hora de implementar, é mais fácil, né? Sim, sim. O meu que eu fiz foi esse da música, né? Da notação experimental, os tambores e o sagrado, né? A questão das culturas do tambor, e foi a questão da notação musical lá da música de improvisação, né? Que eu fiz com eles, que eu utilizei esse recurso, né? Tá, mas a gente agora tem que citar qual é a aula que a gente vai dar de exemplo, né? Pegar o número da aula, essa aula da sonoplastia... A professora lá não está escutando a gente, Viviane. Será que é problema no áudio dela? A professora disse que não está escutando a gente. Ué? A Gisele. Está cortando? Está cortando. Deve ser a internet dela que deve estar oscilando, né? Eu peguei bem a parte da sonoplastia da prof. Viviane. Aí a tua, Viviane, não ouvi. Não consegui ouvir. Mas está dentro também da sonoplastia? A minha que eu fiz foi de música. Experimentação com criar os tambores com material reciclável, né? Na prática lá da aula 30 dos tambores. Bom, aqui a gente pode entrar no consenso, então, né? E a outra foi da música e notação experimental, que é criar ritmos, criar uma partitura e depois fazer a experimentação da partitura que eles criaram com os instrumentos alternativos ali, né? Lápis, mesa, palmas, corpo, né? Tá certo. E daí eu não sei se... Só tá nós 3 aqui, né? Então, não sei, Gisele, você tem alguma outra indicação também? A minha seria da sonoplastia, porque ele vai acontecer ainda, né? O que já foi, daí para a gente implementar fica ruim, porque isso daí provavelmente ela vai sugerir para a gente implementar mais tarde. Esse da nossa aula de hoje seria para implementação, será? Mas também estou em dúvida, será? É só para a gente ver a aula, né? Ir lá na aula, ver se ela tem uma atividade, uma proposta de atividade que seja maker, se a proposta da atividade que tem na aula mesmo é maker. Porque a implementação é rotação, não é? Como assim rotação? A técnica não entendi. De implementação. Lá, da aula de implementação. Acho que ainda não. Que eu estava lendo lá no... Tá, então vamos focar aí. Pode ser esse seu, então, Viviane? Bom, a gente pode fazer... A gente pode ver ali a aula e a gente
coloca, acho que não necessariamente a gente já fez, eu tenho que fazer, eu não sei. Aham. Ah, Aula 35. pois agora eu estou em dúvida se Ixi, ela caiu, Viviane. Ixi, Caiu. Daí pode ser essa sua, então. Onde que tá o material aí que é para preencher? tá no chatzinho ali, ela colocou. Eu já estou escrevendo aqui, estou me Ah, então adiantando, tá. tá? Será que A tá aula dando em apresenta uma introduzir atividade um prática ou de só esse trocar os aí? sons contidos em um filme específico. Tem que postar isso aí? Vai ficar gravado, né? Fica gravado daí. Porque se cada um tiver que postar, eu tenho que copiar aqui para ir respondendo também, né? Daí eu já não sei te dizer. Então. Ela não deixou muito claro isso, né? Você tem que entrar ali no 8º ano. Eu estou ali no 8º ano. Veja se aparece o que eu estou digitando para você. Peraí. 8º ano. O 8º ano é o último? Não, é o 4. 4. 1, 2, 4. Tá abrindo aqui, porque eu tô pelo celular e pelo note, mas só que o tablet só abre se eu tiver com o link no WhatsApp, né? O aluno criar. Estou colocando aqui, ó, aula 35, sonoplastia. A aula apresenta uma atividade prática de trocar os sons contidos em um filme específico. Apresenta um pouco do conceito da cultura maker. Nossa sugestão de atividade seria o aluno criar um texto que envolva vários e diferentes sons, os quais eles iriam apresentar em grupo, estou sugerindo, tá? De 4 pessoas, de 4 alunos. Trazendo objetos. Tá aparecendo aqui, o 8º escrito. Tá? Diferentes sons, os quais eles iriam apresentar em grupos de 4 alunos, trazendo objetos sonoros, né? Objetos sonoros, e criando sons com o corpo. A Gisele saiu? E até mesmo... Acho que ela caiu. Acho que ela não consegue, ela estava travando e cortando. Eu acho que caiu. Eu percebi que bastante hoje estão com problema na conexão. Eu vou ficar quietinha aqui, senão eu atrapalho vocês. Vou até ver. Até mesmo celular para compor o trabalho. Então, minha sugestão seria essa, tá? De que o aluno pudesse, que os alunos em grupo criassem um texto sonoro, dentro desse texto vai ter que ter batida de porta. Um dia de manhã cheguei na casa da minha avó, daí eu bati na porta, daí faz lá o sonzinho, como se fosse um teatro, mas não precisa interpretar, vai ter que ter um aluno que vai fazer a leitura com narrativa pausa, e os outros que vão trazer os objetos, vão fazer o som na hora, só que daí eu acho interessante delimitar. Com o celular só pode 3 sons, com objetos pelo menos 4, com o corpo pelo menos 3, sabe assim? Delimitar, porque senão eles fazem tudo com o celular. Só traz celular, Só traz senão só vai entrar celular. Daí eles se organizam, né? Cronometram lá como é que eles vão colocar esses sons. Daí vai ter os outros alunos vão operar os objetos que eles vão trazer para produzir os sons, né? Daí pode ser bexiga para fazer um estouro, uma explosão, pode ser
talheres caindo. Eles fazem, fica muito legal, eles se divertem bastante na composição e na hora da apresentação surgem apresentações bem diferentes, porque daí, lógico, os sons acabam se repetindo algumas vezes, mas os textos estão diferentes, né? As ideias para colocar os sons são diferentes, né? Ô, professora, esse texto aí tem que ser postado em algum lugar, essa análise de hoje, além do link que você compartilhou, tem que postar individual? Não tô Tá sem escutando o som, áudio. tá sem som, Thaís. Eu tinha tirado o som aqui para não atrapalhar vocês. Depois vocês irão fazer a postagem lá na construção colaborativa. Mas a Viviane, que já estava com a prof, a Salom, vai entender. Eu monto lá para vocês o material que depois vocês só fazem o Ctrl+C e Ctrl+V. Eu deixo lá bem certinho. Por isso que vocês estão colocando aqui tudo em grupo. Já fica salvo, né? Que fica tudo salvo lá. Aí depois eu vou criar o link atividadezinha lá. Eu já quero criar no início da semana que vem, eu já quero deixar. Como você já tem duas, já vai ficar lá salvo. Aí fica lá salvo. Por isso que vocês trabalham dentro desse link para ficar salvo, para vocês não perderem. E às vezes a prof mandava para cada um fazer salvo o seu, e daí um do grupo às vezes estava nesse dia, e daí no outro encontro ele não estava, aí o grupo perdia o material. Então, assim, fica tudo salvo lá como um único para vocês. Né? Mas eu vou disponibilizar lá dentro do Classroom para vocês. Fica salvo lá dentro do Classroom para vocês. Tá? Não precisa salvar agora, já está salvo, né? Agora ele fica salvo. Tá. E a ideia da atividade de hoje é colocar uma atividade do RCO com número, falar sobre a atividade que eles colocaram, se é ou não maker, e daí fazer a criar a maker. Isso mesmo. E a maker não precisa ser um objeto, pode ser como a gente está usando, objetos para produzir o som. Pode ser objetos para produzir o som. Não é estético. Vocês estão dentro da sustentabilidade, vocês estão utilizando, pelo que eu fui escutando, objetos comuns, que vai ser utilizado ali. Vai ser utilizado ali e vai voltar para o seu uso. Sim, normal. Isso, então, ele é muito sustentável, ele não está se perdendo, ele está se utilizando o próprio material. Tá certo, então. Isso mesmo. Maravilha. Então, a colaboratividade pode ser até a escabilidade produzir para a sala, com que outros recriem esse som. Daí a gente tem que colocar esses 4 pilares ali? Tem que estar dentro dos 4 pilares, tá? Tem que estar dentro, mas não precisa falar, é sustentabilidade por isso. Não precisa falar, mas tem que estar contemplados os 4 pilares. Tá, colaboração, né? Colaboratividade. Criar a história, criar a apresentação deles, né? Apresentar para a sala, né? Isso aí. Eu vou só fechar aqui, senão eu começo a se empolgar e falar. Tá certo, então. Obrigada. Tá bom, meninas. Estava lendo lá que eu acho que eu caí aqui na reunião, mas eu estava vendo, tá bem interessante. Né? Bem bacana. Se quiserem colocar mais alguma coisa ali, podem colocar. Ali foi só a ideia que, para ser mais prático, né? Já tinha em mente quando ela estava falando das coisas, a gente já estava vendo lá os vídeos e tal, eu já estava pensando nisso, né? Na questão dessa aula 35, que ela é uma prática que os alunos gostam muito na hora de reunir para fazer, porque daí eles usam muito essa coisa da colaboratividade, da sustentabilidade, entre eles de achar sons em casa. Às vezes eles trazem brinquedos para produzir o som, Eles mesmos produzem os sons com a boca, muitas vezes, né? Fazem som com a boca, fazem com o corpo, né? Mas daí a ideia também seria interessante colocar lá que delimitar o número de sons para cada elemento, né? Objetos 4, corpo 4 e celular 4 de cada, ou 2 de um, 3 de outro. Também dá para delimitar quais os tipos de sons, né? A quantidade deles dentro do mínimo, né? Que tem que ter um mínimo também. Senão o aluno que não quer fazer, faz lá 3 linhas, coloca 2 coisinhas, bate na porta e bate palma e acabou. Acabou, né? Verdade. E o legal também é que a gente pode contextualizar com a radionovela. Porque eu estava lendo lá o texto e eu fiquei lembrando, porque eu vou entrar em radionovela agora,
E era muito isso, né? Eles faziam o som e as pessoas ficavam ouvindo o rádio e imaginando ali como que, né, como que a pessoa estava entrando na casa, né? Isso. E aí por diante. Entra nos dois. Entra no então é radionovela e legal. entra no sonoplastia, entra nos dois. Bem legal, porque daí dá para contextualizar. Eu acredito que deva ter algum vídeo ali que explique mais sobre a radionovela, e aí a gente pode lançar essa atividade. Na verdade, eu lancei uma atividade para a semana que vem com eles, até de recuperação, que era para eles criarem um rádio, uma programação de rádio, na verdade, trazer para eles a programação de rádio, porque eles ouvem mais as playlists mesmo, não tem muito contato com o que acontece no rádio, né? E eu sugeri, então, deles fazerem esse trabalho com o áudio do celular, né? Cada um, eles preparam um roteiro ali, cada um vai ser o apresentador, o outro vai chamar alguém lá no mercado para fazer uma propaganda lá sobre as promoções, o outro vai para o setor policial, porque aqui em Paranaguá tem bastante, assim, sabe? Aí, então, pensei neles fazerem isso. Então, agora eu lendo o teu texto, Viviane, eu fiquei, puxa, que legal, acho que tá dentro do que a gente está propondo aqui também, entende? Sim, sim. Então, achei Faz muito parte, bacana. porque é continuidade, né? Faz parte, né? E aí, quando a gente está trabalhando essa radionovela, a ideia da radionovela, na verdade, a gente está trabalhando teatro, né? Porque não existe mais radionovela, né? É É verdade. só para eles saberem que existiu, que conheceu, como é que funcionou, principalmente trabalhar essa questão do som mesmo, da questão do rádio, sonoplastia, e daí entra as questões de interpretação, porque quando eles vão fazer a voz do locutor de rádio, né? Vão fazer a voz de quem está sendo entrevistado na rua, tá? É muito legal, eles gostam bastante, né? Gostam. Até teve um grupo que falou assim, professora, a gente pode fazer umas entrevistas com os professores e colocar na rádio? Eu falei, pode, vai criando, vai usando a escola aí, quem que vocês quiserem participar, vai criando programação, sei lá, recado de coração para coração, Legal. né, opinião lá do dia, notícia do dia, sei lá, vamos aí, a arte é ilimitado, vamos embora, né? Mas então achei bem interessante isso daí também. Inclusive, eu vou contextualizar essa atividade de hoje com a radionovela também, na semana que vem. Vai ser bem legal. Dá para fazer a ligação, posso até colocar aqui no texto, né? Aham, bem bom. E qual que é Legal. qual que é a aula da radionovela? Ai, a radionovela acho que é umas 2 antes, eu acho. Porque eu ainda estou na história do rádio, né? Daí eu vou É passar para a 33, radionovela. será? Isso, acho que é por aí, aham. Mas aí, como eu vi que tinha ali a sonoplastia, daí até pensei, mas eu Aula vou direto 34. depois para É a uma aula antes, sonoplastia. né? Acho que é. Rádio teatro e radionovela, aula 34. Eu acho que pega tudo isso daí, né, pessoal? Né, meninas? Pega 33, 34, 35, acho que tá dentro, né? E assim, e olhando aqui, ó, a criatividade, para eles fazerem o trabalhinho lá do som lá, tá dentro. Colaboratividade, porque vai ser em equipe, todo mundo vai participar, né? A sustentabilidade, porque não vai gerar, né, lixo, não vai gerar tudo que eles usarem ali, como vocês falaram, vai servir para os outros também, de repente, depois, né? Só essa escalonidade aqui que eu não entendo muito bem, tem que estudar um pouquinho sobre isso. Não sei muito. Eu acho que deve ser, se você pode produzir isso em escala, né? Isso, a escalabilidade seria, meninas, o poder reproduzir. Aí eu construí o material hoje, será que se uma turma veio e quiser construir, ela também possa construir? Ou aquilo é só utilizado hoje, nunca mais vai ser utilizado, não pode ser produzido novamente, não pode ser recriado. Isso seria a escalabilidade. No caso nosso, legal. pode ser recriado o tempo todo, porque são objetos que podem passar a mesma atividade para o outro oitavo, para outra sala, até para um sexto ano, todas as turmas poderiam estar trabalhando essa atividade, só que assim, cada um vai ter um contexto diferente, né? Na hora de criar um texto, na hora, né? Os objetos que iriam surgir, as ideias que iriam surgir, né? Seriam diferentes, né? Então, essa parte está contemplado, né? Eu acredito que contempla, né? Eu acho que amarrou bem.
eu coloquei ali sobre delimitar o uso de objetos, corpo e celular, para que contemplem todos os instrumentos, para que eles possam usar um pouquinho de cada um, que senão é só celular, né? Daí eles gostam de colocar o texto, barulhos específicos, sempre sai barulho de descarga no celular, barulho de polícia, eles gostam daí de fazer na história, né, coisas que contemplem uns sons diferentes, ambulância, né? Eles gostam, daí eles tiram do celular, porque é difícil de fazer com a boca, né? É o som de animais, né? Som de animais também, né? Eles gostam. Mas já surgiu assim, de trazerem coisas muito diferentes mesmo para produzir som, né? Nessa atividade, que não é uma atividade, é uma atividade que eu já fiz várias vezes, então funciona, né? Aquela coisa do lugar comum que funciona, né? É, Como a atividade que estava passando antes, né? Que foi colocada no vídeo da gravura, né? Acho que é uma atividade que todo mundo já trabalhou, né? E ela funciona também, funciona. funciona Dá um bastante, resultado bem bonito também o dá um trabalho resultado da bonito, xilogravura. funciona bem, e também tem a questão do espelhado. Eu gosto, quando trabalho com a gravura, falar do espelhamento, né? De trabalhar do contrário, né? Que para eles é bem, bem difícil, eles só visualizam quando está pronto, que ficou do lado contrário. E é legal até trabalhar a assinatura, né? Faz o desenho e a assinatura junto, o nome, né? E daí sempre sai errado, porque eles fazem certo em vez de fazer ao contrário, né? Então é interessante trabalhar também com essa situação. Mas dentro dessa aula tem o conceito maker, só que o conceito maker que eles colocaram ali é de substituição, né? Eles têm um vídeo, um filme, né? E daí eu acho até complicado a atividade que eles propuseram ali, eu acho complicada, porque tem o vídeo, daí eles vão substituir os sons do vídeo com e colocar, só que assim, não fica, se eles não fizerem isso com o recurso de substituição, tipo, ou com celular e tal, é difícil fazer sincronizar, né? Sincronizar o que está no vídeo e o som que eles estão produzindo ao mesmo tempo. A proposta é legal, mas ela é mais difícil de executar, né? Porque você já tem o vídeo pronto, e daí você vai ter que Eu fiz colocar. dublagem, né, com o segundo ano em mídias digitais. Eles tiveram certa dificuldade. Eu acredito que o 8º ano também tenha mais Né? dificuldade aí em relação a isso, né? Isso. Ah, voltou todo mundo já. O pessoal tá voltando. Mas é isso mesmo. Valeu, meninas. Valeu, meninas. Tá legal, tá indo bem. Estamos indo bem, eu acho. Thaís, o teu áudio tá
fechado. Ai, desculpa, eu aqui dele falando e o meu áudio fechado. É que eu estava com as meninas aqui antes, na sala principal, e eu falei para elas, eu vou deixar meu áudio fechado, senão eu fico querendo dar pitaco no que vocês estão falando. Vou deixar vocês construir, senão a prof fica aqui querendo falar junto. Meninas, do 6º ano, então, a Cleóce, a Ene, a Iraci e a Ivanir, que aula vocês escolheram, qual atividade vocês propuseram ali, pensaram? Alguém gostaria de compartilhar com nós? Alguma do grupo? Ô, Thaís, já está aberto aqui, né, o 6º ano? Está aberto. Eu estou compartilhando aqui para vocês o que vocês fizeram, para todos. Tá. Então, nós pensamos de utilizar a aula 33 e 34, né, que é a manifestação da cultura popular, representaram a manifestação da cultura popular através das técnicas de recorte e colagem, que seria da Tarsila do Amaral, a pintura, a Bapuru. Explicar todo o contexto da pintura, né, e fazer uma releitura com vários recortes de outros artistas englobando no Abapuru. Tá? Isso mesmo. Todas escolheram a mesma aula? Sim. O 7º ano, Albanice, Breda e Edna. Alguém, uma do grupo, gostaria de compartilhar? A Breda que escreveu, acho que é ela que vai compartilhar. Está aberto aqui. Pode contar para nós o que vocês escolheram. Tá, eu não sei se a Breda tá, mas... Ela está aqui na reunião. Ela não deve ter escutado, mas eu vou falando então. Nós decidimos por uma única aula, nós pegamos a 33 do 7º ano, que são brincadeiras na arte. Então, a gente fez, né, resgate de cultura popular, né, de brincadeiras antigas. Nós fizemos, então, a brincadeira antiga. Como foi ela que escreveu, eu estou falando meio por alto, assim, entendeu? Podem contar o que vocês conversaram, não precisa ser exatamente o que vocês colocaram aqui, tá? Daí, então, a metodologia, né, a gente falou para os alunos fazerem as pesquisas, no caso. Eu estou falando dessa forma como nós falamos para os alunos, porque eu já trabalhei essa aula com eles e fiz essa atividade. Então, assim, a pesquisa de brincadeiras antigas, né? Depois nós orientamos os alunos na questão da brincadeira que a gente gostaria que eles desenvolvessem, que é as 5 Marias, que é aquela brincadeira com joga saquinhos, pedrinhas, né? E cata, sabe? Consegui falar qual que é? Sim, sei então, qual que é. Sabe qual é? Então, daí nós orientamos os alunos, fizemos a confecção com retalhos, né, com areia, pode ser feito com areia, com arroz, com feijão, com qualquer outro tipo de grão, né? E depois os alunos brincaram, né? Basicamente foi isso. A escrita está melhor, mas é que eu realmente não lembro o que foi colocado na escrita. Tudo bem, meninas, parabéns. O 8º ano. Eu esqueci de colocar os nomes. Eu coloquei agora há pouco, mas ele não salvou daí. Deixa só, prof. É que eu preciso dar um enter aqui em cima, acho que para ele. Ali, ó. Ah, tá. Então, atualizou. Maravilha. É que quando dá o enter na página, ele atualiza. Tá certo. Então, no meu grupo ficou eu, a outra Viviane e a Gisele. Tá? Então, a gente escolheu, concordou com a aula 35 de sonoplastia, a gente viu que ela também engatava junto com a 34, que seria a radionovela. Então, a aula lá que tem no RCO, ela apresenta uma atividade, só que de execução um pouquinho mais difícil. Ela também é da Cultura Maker, mas a execução dela é um pouco mais difícil, porque ela precisa de sincronia, que lá eles colocam para pegar um filme e substituir a sonoplastia do filme. Daí a nossa ideia seria que os alunos se juntassem em grupos, criassem um texto colaborativo que envolvesse sons, um texto com vários sons no meio do texto, e que esses sons fossem produzidos depois com 4 objetos, 4 sons corporais e também 4 sons que tivessem salvos no celular.
Então, daí eles iam organizar esses objetos, essas coisas, e o momento de colocar esses sons, e depois fariam uma apresentação para a sala toda, né? Cada grupo iria apresentar o seu. Foi mais ou menos isso que a gente organizou. Isso mesmo, parabéns, meninas. A gente contempla os 4 pilares lá. E o grupo do 9º ano? Então, a gente, em acordo, escolheu a aula 10/11, que fala sobre elementos das artes visuais. Essa aula no RCO, ela traz a obra de Kandinsky. E a atividade que propõe lá, a gente acredita que não contempla os 4 pilares, que é a criatividade, sustentabilidade, coletividade e escabilidade. A gente colocou esse termo, não lembro se é esse mesmo. Porque ele pede para isso, ele pede apenas para fazer um desenho, né? Então, são materiais prontos. Aí a nossa proposta foi de fazer uma escultura a partir da leitura dessa obra com diversos materiais, como tampinhas de garrafas, embalagens Tetra Pak, que dá para recortar, pintar, papelão, que traz também diversas texturas ali, enfim, o que as crianças tiverem em casa, né, os alunos. E com isso, com grupos, né, que daí coloca ali a coletividade, eles fariam essa escultura juntos a partir da obra de Kandinsky e gravando todo esse processo do material que foi trazido, né, vamos dizer assim, cru, e depois a transformação nessa escultura, nessa obra. Isso mesmo, parabéns. Todos os grupos escolheram uma única atividade, ninguém quis ir para a escolha individual. Todos? Tudo bem. Você está carregando aqui. Pessoal, então, na sequência, nós tínhamos nossa socialização, que nós já fizemos. Nós temos aqui o nosso Contribua Conosco, que é um formulário. Eu vou deixar uns minutinhos para vocês 3 minutinhos para vocês preencherem o formulário do Contribua Conosco. Já estou colocando aqui no chat, já está ali, que é aquele formulário de avaliação de todas as aulas, tá? 3 minutinhos para vocês preencherem ali o formulário. Thaís, a nossa semana 3 ou 4? Fiquei na dúvida. Semana 3. E qual que é a turma? Semana 3, turma E. É semana lá do dia 27 a 29, acho que é. Professora, desculpa, eu não... Como o formulário? Neste formulário, onde está o formulário? Clica em cima? A prof mandou aqui no chat. Você só clica nele que ele vai direcionar para uma nova página. Tá. Ele vai abrir ali. Ok. No chat. Achou, Iraci? Sim, encontrei, professora. Obrigada. De nada. Turma E. Nós vamos... Cleócia, está fechado o microfone. nós colocaríamos ali trilha de aprendizagem, RCO mais aulas. RCO mais aulas. Tá. Professora, eu vou ter que sair, tá? Tudo bem. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.
Pessoal, vamos dar sequência aqui, então. Aqui na sequência, a gente tem alguns materiais de Saiba Mais, alguns materiais que é para leitura, para quem quiser saber mais sobre o conteúdo. Pessoal, temos aqui também o recadinho de edital de credenciamento do professor formador. Venha ser formador do Programa de Formação Continuada em Serviço Grupo de Estudos Formadores em Ação. As inscrições iniciaram dia 18/9 e vão até o domingo, se eu não me engano. Isso, termina dia 1/10, tá? Dentro do nosso material tem o edital ali. Se alguém tiver interesse, tem até o domingo para as inscrições, tá, pessoal? Bom final de semana, bom restinho de sexta-feira para todos e boa semana. A gente encerra aqui até semana que vem. Tchau, Ok, tchau. tchau, pessoal. Bom Vocês final também, de semana, tchau, bom descanso. São trilhas, que é aquela parte lá que a gente tem que completar? RCO mais aprendizagem. Mais aprendizagem? RCO. Ah, tá. Obrigada. Thaís, eu tenho uma dúvida sobre essa inscrição lá do professor formador, que é a seguinte, que eu não entendo direitinho como é que funciona. Se eu tenho 20 horas e não pego extraordinário, só quero trabalhar essas 20 horas, eu posso fazer ou não adianta nada, porque precisa ter as 40? Se você tem 20 horas e você quer fazer, as orientações que nós tivemos, que até nós conversamos entre o grupo dos tutores e formadores aqui, é a seguinte: você poderá 10 horas atuar com formadores e 10 horas atuar em sala de aula, tá? Tá, mas daí como é que fica? No começo do ano eu pego as turmas tudo normal, se for, digamos que fui chamada, né? Daí, depois você larga as turmas, como é que fica daí? Possivelmente, até a data da chamativa dos formadores, você assume suas turmas. Aí depois você vai deixando as turmas. Daí pega um PSS e pega as turmas, vamos dizer assim. Isso, é algo assim. Eu não sei te dizer direito como que vai ser a distribuição no início do ano, porque elas estão sendo, cada ano a gente está vendo várias mudanças. Então, pode ser que eles já avisem antes, que você vai entrando formadores, talvez antes de você assumir as aulas. Então, depende muito da distribuição, como que vai ser ali, tá? Ah, tá certo. Mas então pode. É porque eu achei que... Porque eu lendo, eu fiquei pensando, mas eu não pego extraordinária, né? Pode. Funciona assim, Viviane. Se você tiver 40 horas, um padrão de 40 horas tem que ser padrão, não pode ser extraordinário. Você pode pegar 20 em sala e 20 de formadores. Agora, se você tem um padrão de 20 horas, você pode pegar 10 de formadores e 10 em sala de aula. Se tiver alguma extraordinária além, você pode pegar, mas você não pode pegar mais do que 10 horas como fora formador. De sala. Como isso. Fora de sala, você... Porque não... Ela não vai entrar como se... eu tenho 20 horas e vou pegar o formadores como extraordinária. Isso não existe. Não existe. Você pode pegar, dentro das suas 20 horas, 10 horas de formadores, 10 horas em sala e mais aulas extraordinária, mas não pode pegar mais porque o formador, como é extraordinária, não. Talvez você pegue outras extraordinárias também. Sim, porque também o formador não é o ano inteiro, né? Talvez. Ou é o ano inteiro? Eles são 3 jornadas, normalmente. Fecha o ano, né? No caso, fecha o ano, porque tem planejamento, tudo mais, né? Isso. Tá. E, assim, só uma dúvida, já que a gente está falando sobre o assunto, esses assuntos é a própria sede que manda que sejam esses? Ou é escolha tua, você que consegue fazer? Não, ele vem da sede. Tá. Você todo o material que passa... o material seu, daí, no caso, para trabalhar. Não, é todo o material que passa por uma avaliação e por uma autorização da Secretaria de Educação, de todo o pessoal, tem todo um grupo responsável por trás. Então, não é o formador que faz o curso, o formador só faz a formação, só faz a formação. Só que nós temos... nas aulas do RCO. Não é quase como as aulas do RCO, porque nós temos formações toda semana. Sim. Eu imagino, antes de dar o material para vocês, nós temos a formação para daí depois aplicar.
Sim, mas tá aí tudo dentro dessa carga horária, daí vamos dizer. Tudo dentro das 10 horas. Tá. Só que daí você não pode mudar os assuntos, vamos dizer assim, você não pode mudar nada. Não. É bom e é ruim, que é difícil, né? Porque você tem que trabalhar com a coisa que já está engessada, né? Já está prontinha, né? Tá certo. Então, obrigada. Desculpe eu usar o horário de vocês aí para tirar essa dúvida. Estão todas liberadas. Beijos e tchau, tchau, meninas. Thaís, bom final obrigada. de semana. De nada. Tchau, bom final de semana a todos. A todas.